Eu estou trabalhando com vídeos que retratam as moradias a partir do olhar dos moradores, né? A partir do olhar dos estudantes. E que é moradia, que eu estou chamando de moradia estudantil? Aquela moradia que é vinculada às universidades públicas, né? Dentro do programa de moradia estudantis e dentro das políticas públicas voltadas à assistência estudantil. Além da moradia, também tem bolsas de renda, bolsa de alimentação, apoio pedagógico, para estudantes com menor poder aquisitivo, estudantes com baixas condições socioeconômicas, que são avaliados com um serviço de assistência social das universidades, né? E a luta pela moradia estudantil, ela vem acompanhada por uma luta pelo ingresso de estudantes, vamos dizer assim, pobres, né, dentro da universidade. Principalmente, essa pauta foi muito levantada a partir dos movimentos de redemocratização do Brasil, né, nos anos 80, e também quando na Constituição Federal a assistência social foi considerada um direito, né? Então a assistência estudantil entra para garantir, além do ingresso dos estudantes, né, mais desfavorecidos na universidade, tem garantir a permanência deles estudando, né? E por isso que é importante as políticas públicas voltadas à assistência estudantil. E pensando também no ingresso, né, pensando, por exemplo, a política de cotas, a política de estudantes de escola pública, então toda essa questão da moradia entra nesse tema. Os movimentos sociais foram muito importantes, né, para começar a questionar um certo cerceamento elitista, né, composição das universidades em termos de estudantes, a maioria de classe média, inclusive até hoje, mas teve muitos avanços, né? Vários estudantes das classes desfavorecidas começaram a ingressar. Pelo menos nos últimos 15 anos, assim, você nota essa presença mais forte, né? E também teve uma forte presença para políticas de assistência estudantil do movimento estudantil, né? O movimento estudantil aqui no Brasil, com grande destaque contra a ditadura militar, e mais recentemente um movimento estudantil mais diversificado, né? Com os estudantes se organizando, esses estudantes que precisam de assistência estudantil se organizando também como forma de atuação dentro das universidades. Então, dito isso, o meu ponto de partida aqui foi de um documentário que eu fiz com um amigo meu, né, Samuel Souza, que na época a gente era representante discente da moradia dos estudantes da Unicamp, e a gente fez um vídeo documentário chamado Moras à Luta. Essa foto é da moradia dos estudantes da Unicamp, né, do programa de moradia estudantil da Unicamp, e a gente fez esse filme para apoiar uma luta de ampliação de vagas dentro da moradia, né? E a partir desse filme, a gente verificou também no YouTube que haviam propostas semelhantes de vídeos documentários retratando suas moradias no Brasil inteiro, praticamente, mas na região sul e sudeste e nordeste. E aí a gente percebeu que eram documentários, usavam a linguagem do documentário, retratavam as suas moradias a partir de dentro mesmo, não de fora. A maioria dos realizadores eram moradores. Então, o meu ponto de partida foi elaborar um projeto de pesquisa que tivesse esse corpus de vídeo. Eu encontrei 15 vídeos, né? Mais ou menos o período postado no YouTube de 2003 a 2018, que retratavam as moradias, né? E não havia uma organização, na verdade, né? Eram experiências dispersas, colocadas no YouTube, mas que através da pesquisa a gente poderia unir, congregar através de conceitos, através da análise, né? E o que mais me chamou a atenção assim, na pesquisa foi, em primeiro momento, foi a questão da autorrepresentação, né? A questão dos próprios moradores, dos realizadores, pegarem as câmeras e começarem a retratar alguns aspectos dessas moradias, principalmente o aspecto da convivência, os laços de pertencimento, o universo afetivo desses lugares, né? Como que é a convivência entre os moradores, como que eles concebem a relação com esse espaço, visto que essa condição de morador é temporária, né? Ela finda quando você termina o curso dentro das universidades.
Só que aí eu vi que tinham outros aspectos interessantes também da autorrepresentação. Eu vi que a autorrepresentação era um tema muito grande assim, para trabalhar com 15 vídeos em um período tão curto, né, questão do mestrado. E eu decidi recortar um pouco mais a pesquisa e verifiquei que alguns vídeos tratavam da questão da memória de fundação dos lugares. E essa memória é atravessada por lutas estudantis. E aí eu me questionei por que esses realizadores estavam trabalhando com a memória desses lugares, né? E aí eu vi que tinha uma preocupação que esses lugares, se não contassem essas memórias através dos vídeos, né, principalmente através dos vídeos, teria uma concepção de que as reitorias ou os governos criaram esses lugares de forma espontânea, como se fosse uma iniciativa espontânea da instituição, e na verdade alguns vídeos apontam que foi um processo de luta estudantil, de organização de luta estudantil, e que eles tentavam construir a memória através do vídeo, relatando essas lutas, uma forma de visibilizar essas lutas, para que essas lutas não caíssem em esquecimento, e como contradiscurso, um discurso institucional, falando que seriam iniciativas da reitoria dentro dos programas de assistência estudantil. Então eu fiz um recorte, eu reduzi o número de vídeos e peguei os vídeos que tratavam da construção de memórias das moradias a partir dessa perspectiva de luta estudantil do passado. E aí essa é a lista que eu estou trabalhando atualmente, né? A gente vê uma presença aí das universidades, eu classifiquei por universidades também, e ordem cronológica, né? O primeiro é o mais famoso, né, desses vídeos, que é a experiência cuspiana do Nilson Couto, que ele foi articulado pela Associação Brasileira de Vídeo Popular, que o Wilke colocou aqui na apresentação dele, em 86. E aí é um primeiro vídeo que trata de moradia estudantil, que eu conheço, né, que trata de moradia estudantil realizado, né? E após isso, de 86, com a questão do desenvolvimento do vídeo, questão não só tecnológica, mas a apropriação do vídeo pelos movimentos sociais, eu verifiquei pela pesquisa do YouTube que a partir dos anos 2000 houve um boom assim, de vídeos que retratavam as moradias, né? E de cada canto do país. Em 2004 da UFPEL, em 2005 também lá no CRUSP, né, com o Marcelo Gutierrez, da UFSC e da Unicamp, que é um vídeo que eu realizei com o Samuel, e com o Helder Pinheiro também realizando um vídeo da Unicamp também. Todos eles trabalham com a memória, né, do lugar, seja como ponto principal do vídeo, seja como um aspecto importante do retrato dessas moradias, né? Então, eu fiz esse recorte aqui, pensando em como eu vou analisar a construção de memória nesses vídeos, né? Esse objeto de vídeos de moradia estudantis, ele é novo, né? Eu não encontrei paralelo pesquisando os principais bancos de teses do país, não encontrei paralelo, mas ao mesmo tempo é familiar, né? Todos alunos, professores, de alguma certa maneira tiveram contato com pessoas que moravam com moradia estudantis, os próprios alunos, né? Ou conhecem, frequentaram essas moradias estudantis. De certa forma, quando você vê o vídeo, te traz algo familiar, assim, né? Quem participa, quem é aluno principalmente de universidades públicas, né? A construção de memória, estou pensando colocar pontos em comum esses vídeos, né? A questão do universo afetivo dos lugares que eu falei, né? Os realizadores, em sua maioria, são os próprios moradores do espaço, né? Por informações de crédito, eu pude obter essa informação, e também entrando em contato com os realizadores, eu pude obter essa informação também. A maioria deles moraram nas moradias e retrataram a partir disso, né? A presença do sujeito da câmera em loco, né? Não é um discurso de fora, mas é um discurso de dentro. E também, além da questão da construção da memória, esses vídeos também foram feitos também como um meio de contra-informação, no sentido de se contrapor a informações vinculadas pelas reitorias, pelas instituições, né? Ou as autoridades, né? Pensando um debate sobre assistência estudantil, né? Enquanto, por exemplo, né, Moras à Luta que a gente fez na Unicamp, a gente tinha a pauta da questão da falta de vagas lá, e a questão da falta de vagas era um acordo não cumprido
de 87, que um movimento chamado TAV em 87 ocupou um espaço dentro da Unicamp, e a partir dessa ocupação, que durou 2 anos, conquistou a pauta, conquistou a construção da moradia estudantil. Só que não foi cumprido a integralidade das vagas prometidas. Era prometido 1.500 vagas, foi construída 1.000 vagas. Então está faltando 500 vagas. E aí a gente tem esses realizadores, né, colocam, quando for falar de Unicamp, colocam que a construção de mais vagas não foi efetivada no descaso da reitoria. A reitoria coloca que é um problema dos estudantes que não aceitam outros moradores dentro das casas. Então tem um confronto aí, um embate de discurso. Quando eu falo em construção de memória, o que eu quero analisar exatamente? Quero analisar como que é retratada, como que é construída a memória em termos de lutas estudantis, né? Nessa questão da visibilização e do contra-discurso. Também a preocupação de transmissão de memória, né? O vídeo não seria o único canal exclusivo, mas tem essa questão uma preocupação dos realizadores transmitir uma memória, principalmente o público-alvo voltado para esses vídeos é os próprios moradores, né, das casas estudantis, residências estudantis, e também o uso de memória. Tem uma finalidade usar memória. Para eles é como alguns realizadores colocam a memória como força de mobilização no presente. Você resgatar a memória para incentivar as lutas no presente, como o caso da Unicamp, ampliação de vagas, você resgata essa memória para cobrar mais de vida do passado. Ou, no caso da USP, né, os 2 vídeos da USP colocam como meio comparativo. Né? O CRUSP tem uma história incrível, né, de luta contra a ditadura militar e que atingiu o ápice de militância estudantil, e aí esses vídeos colocam como meio comparativo. Eu tenho alguns eixos referenciais teóricos, né? O Will colocou também. Eu me baseei também na questão do vídeo militante, vídeo popular, né? Questão principalmente da apropriação do vídeo pelos movimentos sociais. O vídeo comunitário contemporâneo, que foi analisado pela professora Clarissa Alvarenga em 2004, que hoje pode ser também chamado de cinema de periferia. Eu faço um comparativo porque eu estou analisando esses vídeos de moradia estudantis contemporâneo, essa prática do vídeo comunitário contemporâneo, né, que a partir dos anos 2000 começou a explodir essa produção, né, e o documentário de memória, que é o meu foco, assim, né, pensar esses vídeos como documentário de memória, né, e eu vou tirar alguns conceitos aí de lugar de memória, de memória, e o dever de memória do cinema militante. Como o cinema militante, ele constrói a memória para representar as lutas do passado, visando denunciar algumas atrocidades do passado e construir algum tipo de movimentação no presente. A questão da transmissão de memória que eu falei, a questão de como os moradores, a identidade de morador na moradia estudantil, ela é provisória, ela só se mantém diante do vínculo. Quem vai transmitir essa memória, né? Se não há agentes transmissores de memória, essa memória ela tem a ameaça de esquecimento, ela ameaça se perde, né? Então eu coloco a lei da ESMA, uma estudiosa de memória, como fonte para pensar essa questão da transmissão de memória através da mídia, né? Através do vídeo. E aí eu falo essa questão da transmissão de memória, né? Como que ocorre, os lugares de memória que o PRNO analisa, né? Como eles nascem e vivem desse sentimento de que não há memória espontânea, que é preciso criar esses lugares para que a memória se resguarde, né? Que ela cria um bloqueio contra o esquecimento. As mídias de memória, que eu falei da lei da ESMA, e o documentário de memória, que trabalha o conceito do Bigutier, que é um mergulho no passado, principalmente através das testemunhas e materiais de arquivo, né? É como que a montagem opera esses dois polos, né? Que as pessoas estão falando dessa memória, né? Estão construindo essa memória do lugar, né? Através de uma visão militante. Apesar de que a Aline aqui, ela não viveu o fato, mas ela pesquisou sobre a memória do lugar, né? Então ela é uma espécie de testemunha intermediária, né? Sobre a memória do lugar, e colocaram a imagem de arquivo, né? De fotos
desse lugar que é referido como o ponto central do surgimento da luta da moradia estudantil. Então, pensando na questão da montagem em termos de temporalidade, né, como que os documentários trabalham passado e presente, as testemunhas e tal. Nos vídeos do CRUSP, a experiência cruspiana retoma imagens da Universidade em Crise, né, do Renato Tapajós, e por sua vez, o CRUSP, um recorte que é 2005, retoma imagens da experiência cruspiana de 86. Então, é questão também de visibilizar o estudantil e como que eles trabalham, qual é o fim, a finalidade de construir essa memória. As considerações finais, né, eu estou trabalhando essa questão do vídeo comunitário estudantil com relação à memória e pensando como que eu vou analisar, né, em termos de metodologia, né, falar algumas considerações bem rápidas. Eu estou pensando em fazer entrevistas com os realizadores, né, no sentido de pensar, além do filme em si, como que foi construído o filme antes, né, essa proposta de militância, qual a circulação que esse filme teve, né, se o objetivo da memória é mobilizar as outras do presente, como que foi essa circulação dentro da universidade, principalmente dentro das moradias, né? Como que foi esse modo de relação, esse modo de produção, e análise fílmica no sentido de identificar essa relação testemunhas e imagens de arquivo, né? E as minhas referências que eu usei aqui, e acho que é isso.